Olá pessoal, então nós vamos continuar aqui a nossa aula sobre ação penal. E hoje eu começo falando sobre os prazos da ação penal. Começando pela ação penal pública, incondicionada ou condicionada, tanto faz, o Ministério Público tem um prazo para propor a ação penal. O prazo para o Ministério Público propor a ação penal é de 5 dias se o indiciado ou investigado estiver preso e de 15 dias se o indiciado ou investigado estiver solto. Tá? Esse prazo, portanto, de 5 ou de 15 dias, ele é contado a partir do momento em que o membro do Ministério Público responsável pela propositura da ação penal receber os autos do inquérito policial terminado ou das peças de informação do procedimento investigatório criminal, enfim, uma vez que o delegado de perdão, o promotor de justiça não é obrigado a usar um inquérito, né? Não é obrigatória a instauração de um inquérito, como nós já vimos, inclusive, né? Durante as nossas aulas sobre investigação, o Ministério Público pode, inclusive, investigar ele mesmo, de tal maneira que, do momento em que o Ministério Público receber os autos do inquérito policial encerrado ou da outra investigação, de qualquer forma, o membro do Ministério Público tem 5 dias ou 15 dias. 5 se o indiciado estiver preso, 15 se ele estiver solto. Tá? Mas qual a consequência da perda desse prazo? Esse prazo ele é decadencial ou prescricional? O Ministério Público, uma vez não tendo proposto a ação no prazo, ele, ele se torna, digamos assim, um prazo peremptório, né? Sem o seu cumprimento, então termina o direito de propor a ação penal? A resposta é não. Quando o Ministério Público perde o prazo, ele pode a qualquer momento propor a ação penal. Portanto, a consequência da perda do prazo é que faz nascer o direito da vítima de propor a ação penal privada subsidiária, sobre a qual nós já falamos antes. Então, a ação penal privada subsidiária da pública ela pode ser proposta pela vítima quando o Ministério Público não cumpre esse prazo de 5 ou de 15 dias, seja porque não propôs a denúncia, seja porque não pediu o arquivamento ou não formulou uma proposta de acordo de não persecução penal. Ou seja, nesses 5 ou 15 dias, o Ministério Público ficou inerte. Então, se ficou inerte, faz nascer para a vítima o direito de propor a ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Mas aí vem uma pergunta: e se a vítima também não propuser? Você disse que o Ministério Público pode, mesmo depois de perdido o prazo, propor a ação penal, propor a denúncia. Se ele pode propor a denúncia, ele pode propor a qualquer momento, não acaba nunca essa possibilidade. A pergunta é pertinente e a resposta é: acaba quando extingue a punibilidade pela prescrição, que está prevista lá no Código Penal, no artigo 109. Né? Na verdade, quando o crime prescreve, o Ministério Público já não pode mais propor ação. Mas aí não é propriamente porque o Ministério Público perdeu o prazo para a propor ação, e sim porque está prescrito, está extinta a punibilidade. Tá? E aí, por estar extinta a punibilidade, como o próprio Aury Lopes Júnior fala, falta uma condição da ação, que é a punibilidade concreta. Tá? Não tem uma condição, não tem a condição da punibilidade concreta, então já não pode mais propor a ação. Tá? E quais são os prazos para a propositura da ação penal privada e para a apresentação da representação? Porque, começando pela representação, que é muito relevante, porque afinal, ainda se tratando de ação penal, ainda se tratando
de uma ação penal pública, se ela for condicionada à representação, a vítima tem que manifestar sua vontade apresentando a representação. E qual é o prazo para representar que a vítima tem? Né? A vítima representa em quanto tempo? Muito bem. A vítima tem um prazo de 6 meses para apresentar a sua representação. Esse prazo de 6 meses, ele começa a contar da data em que a vítima toma conhecimento de quem é o autor do crime. Não é da data do fato, é da data em que a vítima toma conhecimento de quem é o autor do crime. Esse prazo de 6 meses é um prazo decadencial. Se a vítima não o exercer em 6 meses, ela decai do direito de representação e, ao decair do direito de representação, extingue a punibilidade. Porque, a despeito da ação penal ser pública e, portanto, ser o Ministério Público legitimado ativo para propor a ação, ele só pode fazer se houver uma das condições específicas nesse caso, que é a representação. Então, ocorre a decadência do direito de representação e, ao ocorrer a decadência do direito de representação, falta uma condição para o Ministério Público propor a ação e, portanto, caso a vítima não represente em 6 meses, está extinta a punibilidade. Mas e se a vítima agora, né, pensando aqui, se a vítima ela resolver retratar a representação, ou seja, ela representou, mas ela se arrependeu e quer voltar atrás, não quer mais representar, quer retratar a representação. A vítima pode retratar a representação? A regra é que a vítima pode retratar a representação, ela pode voltar atrás, desde que o Ministério Público ainda não tenha oferecido a denúncia. Então, a representação ela pode ser retratada até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Uma vez que já tenha sido oferecida a denúncia, já não pode mais retratar. O Ministério Público já exerceu a ação penal, já não pode mais retratar a representação. E aí, uma última pergunta. É possível retratar a retratação? Em outras palavras, é possível oferecer uma representação antes do oferecimento da denúncia, retratar, retirar, e depois se arrepender de ter retratado e oferecer de novo a representação? A compreensão é que pode, desde que ainda esteja dentro do prazo de 6 meses e desde que o Ministério Público não tenha pedido o arquivamento do inquérito por falta de uma das condições para o regular exercício do direito de ação. Embora isso seja controverso, porque há quem entenda que quando o Ministério Público pede o arquivamento por falta de uma das condições do direito de ação, trata-se de um arquivamento que não atinge o mérito e que, portanto, pode ser retratada a retratação. Tá? Então, compreende-se de uma forma geral que é possível retratar a retratação, desde que ainda dentro dos 6 meses do prazo decadencial para oferecer, para apresentar a retratação. Eu vou interromper aqui e continuo no próximo bloco.